Boa tarde, pessoal. Vamos estar hoje nessa aula dando continuidade ao nosso conteúdo de classes gramaticais. E nós combinamos hoje de falar um pouquinho sobre os artigos, né? Então, para facilitar o entendimento, para ficar mais dinâmico, eu preparei um slide. Vou estar exibindo aqui para vocês. Pronto. Então, vamos lá. Primeiramente, conceito de artigo. São termos que antecedem os substantivos, ou seja, qualquer palavra antecedida por um artigo torna-se um substantivo. Eles podem, por exemplo, determinar o substantivo em gênero e número. Então, eu destaquei aqui duas informações que achei importantes para que vocês memorizem, anotem aí. São termos que antecedem substantivos, que são substantivos, né? Eles dão nome aos seres, são termos que dão nome aos seres, e determinam esses substantivos em gênero e número, né? Por gênero, nós entendemos masculino e feminino, e número, singular e plural. Então, dessa forma, nós entendemos aqui um pouquinho da função, né, do conceito dos artigos. Vamos agora, né, no próximo slide, entender um pouquinho das classificações. Os artigos, eles têm duas classificações. Então, vamos ver aqui quais são. Classificação. Eles podem ser divididos em artigos definidos. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? O, os, a, as, e também artigos indefinidos. Então, conforme eu disse no slide anterior, eles podem ser feminino e masculino, singular ou plural. Então, os exemplos aqui eu coloquei os dois. Então, vamos entender com alguns exemplos como nós utilizamos os artigos. Primeiramente, vamos ver aqui os definidos, esses dois exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Então, o exemplo de número 1. O livro é meu. Então, logo de cara, né, por assim dizer, nós conseguimos ver que está no singular, né? Poderia ser os livros em outro contexto, os livros são meus, e está no masculino, né? Claro, o livro é masculino. Mas por que esse artigo aqui ele é definido, né? O que faz dele um artigo definido? É estar no singular ou no plural, no masculino ou feminino? Não. Porque no contexto, né, nesse caso aqui, não é qualquer livro. Não estamos falando de um livro qualquer. É um livro determinado, né? O locutor fala, o meu livro. Então, ele está, com isso, especificando, delimitando, determinando o tipo de livro. Ele está dizendo para nós que não é um livro qualquer. Então, dessa forma, esse artigo "o" está, né, definindo o substantivo que vem depois dele, que é o livro, o tipo de livro que é. Né? Então, vamos ver aqui um segundo exemplo. Adorei os poemas estudados nesta aula. Então, temos aqui um artigo definido no plural, né? Não é o poema, são os poemas, são vários poemas, e está no masculino, como poderia ser adorei a poesia, está no singular e no feminino, poderia ser também dessa forma. Então, adorei os poemas estudados nesta aula. Mas é qualquer tipo de poema, né? São quais tipos de poema, né? São aqueles que foram especificamente estudados em uma determinada aula. Então, nós temos aqui um contexto específico, um contexto delimitado. Então, o interlocutor está dizendo para a gente, né, quais poemas ele adorou. Foram aqueles estudados naquela aula, naquele dia. Então, está bem delimitado. Dessa forma, esse "os" é um artigo definido. Nesse slide aqui, eu trouxe dois exemplos de artigos indefinidos, né? Ocasiões em que temos um artigo indefinido. Meu amigo passeou com um cachorro. Então, logo de início, nós podemos ver que está no masculino, como poderia ser passeou com uma cadela, né, no feminino.
e está no singular, porque é um cachorro. Mas uma coisa não fica clara aqui. Esse cachorro é dele? Esse cachorro é de rua? Esse cachorro é de outra pessoa? De quem é esse cachorro? Então, nós entendemos que é um cachorro qualquer, nesse contexto, nesse dado contexto. Então, meu amigo passeou com um cachorro, esse um é um artigo indefinido, porque ele não delimita, não especifica, né, não nos informa que cachorro é esse. Vamos ver aqui o exemplo de número 2. Um dia, mamãe me trouxe frutas. Então, está no masculino, no singular, mas o que fica no ar, a dúvida, a pergunta? Que dia foi esse? Foi ontem? Foi semana passada? Foi um dia, há 2 semanas atrás? Então, nós não temos essa informação precisa, essa informação clara nessa oração. Então, isso faz desse um artigo indefinido. Então, pode ser qualquer dia. Dessa forma, não está determinado. Agora, esse um aqui, né? Um dia. Como que a gente sabe que ele é um artigo indefinido ou que ele não é um numeral? Eu coloquei essa informação nesse próximo slide, né? Apenas uma curiosidade, e é importante que vocês saibam, né? A primeira observação. Não devemos confundir o um numeral com o um, que é um artigo indefinido. Como nós podemos fazer essa diferenciação? Então, coloquei aqui um macete, né? Quando na oração aparecer os termos apenas um ou somente um, a classificação que devemos atribuir ao vocábulo um será sempre a de um numeral. Então, sempre que esse um vier acompanhado desse somente um ou apenas um, você já pode classificar como um numeral. Exemplo aqui. Comprei somente 1 quilo de ração. Então, aqui, nós vemos que antes do um, temos o somente, como poderia ser comprei apenas 1 quilo de ração. Então, dessa forma, esse um aqui não vai ser um artigo definido, tá? Memorizem isso para não cair em pegadinhas nas provas de classificar esse um como um artigo indefinido, sendo que ele não é, tá? Uma segunda curiosidade que eu achei importante colocar aqui para vocês, nesse slide, como em um dado contexto, uma mesma palavra pode assumir classes gramaticais diferentes. Como assim? Então, aqui eu trouxe um exemplo. Não entendo o porquê de tamanha confusão. Então, nesse caso aqui, esse porquê, ele está acompanhado de um artigo definido antes dele. Isso faz dele um substantivo. Por quê? Porque nós vimos, lá no primeiro slide, eu coloquei aqui de novo, que o artigo ele tem a capacidade de substantivar a palavra que vem depois dele. Então, nesse caso aqui, esse porquê é substantivo. Mais à frente, né, conforme vocês forem aprendendo mais coisas da língua portuguesa, vocês vão estudar orações subordinadas. E vocês vão ver que lá tem um porquê também. Mas é um porquê diferente, né? Porquê conjunção, que não tem esse acento. Ah, mas eu sei, professora, diferenciar o porquê com acento, porquê sem acento, eu sei a diferença. Mas se você não soubesse, então você poderia deduzir a classificação gramatical através da análise do contexto ao redor, né, dessa palavra. Então, vendo que esse porquê tem ali um artigo definido, você já sabe que ele é um substantivo. Tá? Se não vier, aí você já pode entender que é uma outra classificação. E é muito importante também, coloquei esse exemplo, para frisar que nós nunca devemos ficar apenas decorando as classes gramaticais, porque, às vezes, uma mesma palavra, em contextos distintos, pode assumir outra classe gramatical, a mesma palavra, uma palavra igual. Então, não só decorem, né? Tem que também entender como o contexto define aquela palavra, aquela classe gramatical, tá bom? Isso é importante em qualquer classe gramatical, nós entendemos isso. Aí, trouxe aqui mais um exemplo, dessa vez não é entre uma conjunção e um substantivo, né? É um advérbio, tá vendo? Nós temos outra palavra que pode assumir classes gramaticais em contextos distintos. Então, dessa vez, nós temos aqui um advérbio, né? O advérbio de negação não, que nessa oração aqui do exemplo, ela tem o valor de substantivo. Ouvi um não, como poderia ser ele ouviu um não. Então, está aqui acompanhado esse não de um artigo indefinido, um,
E nesse caso, é um substantivo. Como poderíamos falar também, não custa tentar um não, você já tem. Temos aqui o não acompanhado de um artigo definido dessa vez, mas também é um substantivo, também assume a forma de substantivo. Ou seja, aqui nós podemos concluir. Temos sempre que lembrar, né? Importante lembrar que o uso do artigo, ele substantiva a palavra que o precede, causando assim uma mudança na classe gramatical. Então, é importante nós termos a consciência disso, tá bom? Como já foi bem falado. Aqui eu coloquei apenas a título de curiosidade nessa aula, algumas combinações que o artigo pode assumir. Em algumas ocasiões, eles podem combinar-se com algumas preposições. As preposições nós vamos considerar na próxima aula, né, essas classes gramaticais. Então, nessas ocasiões aqui, as preposições a, de, em e por podem se unir com artigos definidos ou indefinidos e assumir essas formas que estão aí nesse quadro, que eu retirei de uma gramática. Vou estar colocando para vocês aqui no final do slide essa gramática, se vocês quiserem estar pesquisando, consultando, adquirindo, tá? Vocês vão poder saber qual é. Aí eu coloquei esse quadrinho. Na semana que vem, quando a gente começar a falar sobre preposições, a gente pode até voltar nele para considerar novamente. Tá, aqui estão as referências que eu disse que ia colocar para vocês, tá bom? Só para a gente resumir, ficar bem fixado nesse conteúdo na nossa mente. Os artigos são termos que antecedem sempre substantivos e os delimitam, né, em termos de gênero e número, masculino, feminino, singular ou plural. São classificados de duas formas: artigos definidos ou indefinidos. Coloquei para vocês nesses slides exemplos. Trouxe para vocês aqui alguns exemplos do uso dos artigos definidos. São aqueles que sempre vão, de acordo com o contexto, delimitar, especificar, definir de forma precisa o substantivo, né, para o nosso entendimento. Artigos indefinidos, nós vimos que são aqueles que fazem o contrário, né? Eles não definem, não delimitam, não especificam o substantivo. Eles são, podemos dizer assim, bem genéricos, generalizados, né? Então, ficou aqui também alguns exemplos para vocês. As observações, nós vimos como fazer distinção do numeral para artigo indefinido. Também é bom para vocês depois fixar essa parte aí do conteúdo. Aprendemos como uma palavra em contextos distintos podem assumir classes gramaticais diferentes, uma mesma palavra. E vimos aqui, né, mais um exemplo de como essa palavra pode mudar de classe gramatical através do uso do artigo, definido ou indefinido, nós vimos aqui. E nós vimos algumas combinações que os artigos podem assumir junto das preposições, que será o tema da nossa próxima aula. Então, essa foi a nossa aula. Vou estar enviando para vocês o slide por e-mail, por WhatsApp, como eu disse. E até a próxima aula, onde nós vamos falar sobre as preposições. Deixa eu tirar aqui o vídeo.